Fala aí galera, eu sou o T e o que fazer com algo que já deu errado, você lidou com um problema, o que fazer com isso futuramente? Já sei, eu vou trazer de volta. Deu problema antes? Agora não vai dar de novo, relaxa. Confia no pai, o Will Smith dizendo, confia. E muito bem, meus amigos, a gente tem que falar da Snow, da Fairy Tail Snow. Pois é, essa cartinha ela já estava banida, se não me falha muito a memória, desde o começo de 2018, 19? Começo de 2019, exatamente. Que foi quando surgiu aquele Thunder Dragon, que usava a Snow, né? Aquele Thunder Combo com Saryuja, que usava a Snow, que o Jess Cotton usou lá no SS de Sydney. Foi ali, naquela banlist, foi banida a Brilliant Fusion e também a Fairy Tail Snow, que era uma das cartas abusáveis, porque a Brilliant Fusion tacava o Snow deck pro cemitério e a Snow fazia muita coisa diferente. E aí eles baniram a Snow naquele ponto, o que foi muito bom mesmo. A Snow é uma carta com um design bem estranho e ela proporciona algumas coisas estranhas pro jogo também. Baniram ela e de lá pra cá foi só alegria e diversão. Claro, outros problemas aconteceram, não por causa dela, que pelo menos ela tava lá. Mas aí a gente entra em um problemaço, que não só a Konami costuma provocar, mas muita gente da comunidade costuma querer que esses problemas aconteçam, que é cartas que foram banidas, seja em um arquetipo específico, ou seja, simplesmente porque ela tem um potencial de gerar problemas em vários arquetipos diferentes, foram banidos, foram mexidos e de repente, por causa de uma porra de uma falsa nostalgia que eles têm, eles querem que essas coisas voltem. Foi o que aconteceu com a Snow, o mesmo acontece com a Harpa, do Colossus, com o Electromite. Essas cartas não podem voltar nunca da banlist. Talvez você não tivesse vivido a época em que eles causaram problemas. Não pode voltar. Prejudica design de jogo. É terrível. E provoca as coisas que a gente não quer. Tudo que a gente quer é que as coisas que existem hoje tenham os tetos baixados, abaixados. É o mínimo que a gente quer. E acredite, voltar coisa da banlist não vai ajudar nesse sentido. Por isso que eu não gosto que nada volte da banlist, com exceção de algumas coisinhas pontuais. Mas a Snow saiu de lá. Esse é o fato. Ela saiu. E aí, até no vídeo que eu fiz aqui, ó, comentando sobre a banlist que aconteceu lá em janeiro, de imediato, obviamente, eu fiquei reticente, porque, porra, pode dar problema, não, Snow, uma carta assim e tal. Mas ninguém tinha na cabeça o que ela poderia causar. E ela causou várias coisas no metagame. E aí a gente entra numa parada de que, pra que trazer essas cartas de volta? Não devem. E não só isso, ela saiu de lá, mas ela tem que voltar pra poder dar um mínimo de saúde pro jogo. Faz o som um pouco absurdo isso que eu tô te dizendo, que tem muitas coisas diferentes no formato e eu vou me preocupar com a Snow? Faz, porque eles tiraram ela de lá e ela tava banida. Pode voltar e vai ajudar bastante. Não só esse hit, obviamente, ela não é a causadora do metagame, mas ela faz uma diferença em tanto, viu? E o assunto é esse, meus amigos. Partiu, vamos tentar entender um pouquinho do que eu quero falar. Vamos lá. Muito bem, antes de você prosseguir o vídeo, dar um recadinho rápido pra você poder passar aqui na nossa querida amiga parceira do canal TCG Network. Lembrando que a banlist faz péssimos hits. A Konami faz péssimas escolhas, inclusive banindo o Pot of Greed, que você pode ter saudade dele. Mas fique feliz, porque você não pode ficar restrito a comprar apenas duas com Pot of Greed no Yu-Gi-Oh! Lá atrás do console. Você pode comprar quantas cartas você quiser na TCG Network, link na descrição, acesse aí tcgnetwork.com.br, tá dentro da Liga Yu-Gi-Oh! E você pode comprar suas cartinhas pra montar o seu deck, pra comprar suas staples, pra comprar Snow, que vai ser banido em breve. Compre lá suas cartas e lembrando que essas compras vão ficar muito mais leves, o dinheiro que vai sair do seu bolso vai sair um pouco menos se você usar o meu cupom TS22 para ganhar 5% de desconto nas suas compras, certo? Então use o meu cupom pra montar os seus decks, pra comprar suas cartinhas e ser muito feliz comprando quantas cartas você quiser, porque a Konami não pode mandar no seu coração. É isso. Então acesse tcgnetwork.com.br, compre suas cartas, monte seu deck e lembre-se que a diversão nos conecta. É isso aí, agora sim a gente passa pro assunto. Muito bem, então aqui eu vou colocar do meu lado as minhas cartinhas Opa, carta errada. Essa cartinha aqui. A cartinha no meu querido Dueling Book. Teve um cara que comentou, porra, o T falando as paradas aí, eu só pensando, por que ele não colocou imagens em HD do lado? É porque eu tô colocando aqui do lado a imagem do DB, tá ligado? Eu tô literalmente com o DB recortado pra ficar aqui do meu lado, pra eu poder movimentar assim, ó, e falar das cartas que eu quero, tá ligado? Porque eu coloco as cartas no DB e falo, pra evitar de cortar a tela, porque tem vezes que não preciso. Mas enfim, essa é a Fairy Tail Snow. Pra quem não sabe, basicamente ela é um monstro de nível 4, 1850 de ataque, tananana. Basicamente, ela tem a interação que é o seguinte, o efeito no cemitério que, se esse card, na verdade, tem um efeito no campo, né? Que se esse card é normal ou special, você pode escolher um face-up monstro que a gente controla, mude-o pra face down defense position. Esse efeito é muito bom. O efeito de Book of Moon é muito bom, tá? Bem interessante mesmo. Só que tem várias outras cartas que fazem isso. Por que a Snow é um problema? Porque ela tem um efeito quick no cemitério que, se esse card tá no teu cemitério, você pode banir 7
7 cartas da tua mão, campo e ou cemitério como custo pra fazer esse spell dessa carta. Ou seja, pelo fato dela ter esse efeito Quick, possibilita que você tenha um efeito Quick no turno do oponente de dar Book of Moon em monstro dele. E esse efeito não é uma vez por turno, tá? Então, dependendo da quantidade de cartas que você tem no cemitério, de quanto o teu jogo evoluiu, você vai ter muita carta no cemitério. E muita carta irrelevante, tipo spells mesmo, que você já usou, efeito de monstro que você já usou, enfim. Daí você pode dar Snow, o cara, bum, vai tentar banir Snow, você dá Chain de novo, Snow de novo, banindo mais 7 cartas como custo. Você bane muitas cartas? Bane, mas no final das contas, o jogo tá muito curto, você precisa de one shot ali, tá ligado? Então, importante é você segurar o cara. Segurou o cara, não importa mais, você vai ganhar esse jogo. Não tem mais jogo pra frente, não tem jogo pra frente. Você precisa segurar ali. E a Snow, ela tem esse efeito, que por si só pode não parecer o pior absurdo do mundo, tá? Não parece absurdo, mas ela gera algumas coisas incômodas. Lembram que a Snow, ela era usada lá com a graminha, inclusive, tinha a grama lá no... Tem a grama no Master Duel e a Snow pode ser usada por lá. Basicamente, o deck era todo feito em volta dela, de tão boa que essa carta é. Ela fazia duas coisas muito boas, que era trigar efeitos teus enquanto interagia com o oponente. E ela era muitas coisas diferentes. Você podia milar ela no teu turno, e ela era extender, pra ser mais um corpo na mesa, que virava Exceed 4 ou um Synchro 8, já que nessa época não existia Lynx. E também, quando ela ia pro cemitério, na verdade já existia, né, porque existia o Thunder, enfim. Mas quando ela ia pro cemitério e ficava lá, você tinha interações. E a Snow, a grama, era parte crucial nisso, porque milava um monte de carta, você tacava a Snow e a Snow fazia você ganhar o jogo muitas e muitas vezes, trigando efeitos, interagindo com o oponente no turno dele, 2 vezes até, tá ligado? Então é com muita coisa que ela fazia. O deck era feito em volta dela. Ela voltou da banlist, beleza. A Snow voltou da banlist. E aí? Não sabíamos qual impacto imediato ela podia ter, porque muito tava na nossa cabeça decks que podiam milar cartas, coisa nesse sentido. Como o próprio deck Light Swarm, deck de grama, mas a grama tá banida. Light Swarm não faz muita coisa. Então como que ela pode ser usada? Aí é que entra várias outras questões. Porque, por exemplo, o deck de Based é um deck que consegue usufruir muito bem da Snow, né? E foi o primeiro deck que a gente viu usando a Snow mesmo, de fato, e de maneira bem eficiente. Por quê? Porque basicamente você consegue fazer a tua jogada de Synchro, e você tem os Rose Dragon lá absurdos, e aí você consegue fazer a tua jogada de Synchro fazendo o Shooting Rise, né? O Shooting Rise Dragon. Deixa eu botar ele aqui na tela pra ficar melhor pra vocês verem, caso vocês não saibam do que eu tô falando. É esse cara aqui. O Shooting Rise, basicamente, ele é um Synchro que tem o efeito de, ele vai mandar um monstro do teu deck pro cemitério, qualquer monstro, e você vai reduzir o nível desse Synchro pela quantidade de nível do monstro que você enviou. Então, como ele é nível 7, você faz ele de várias formas diferentes, você taca a Snow é nível 4 e ele fica com nível 3. Ele é um Thunder, tá? Então, assim, isso por si só não é o problema. Porque quando você manda essa carta, quando dá o efeito dele, a carta que você mandou não pode tiver efeito naquele turno, mas no outro pode. Tudo bem. Então, ele tem o único papel de mandar Snow pro cemitério e ficar como sendo um Thunder na mesa que você pode juntar pra chegar numa Barone, pode fazer um Fiber da vida. Coisa nesse sentido. Ele taca a Snow pro cemitério. É isso, você chega na Snow. Um monte de combinação diferente, você chega nesse cara que mila Snow. Mas o problema é que não é só a Snow. Diferente da grama, por exemplo, que você fazia um Ômega, tinha uma Minerva, tinha um Zul do lado. Aqui, no Based, por exemplo, você vai passar sempre com o Barone, você vai passar com o Herald Arclight, você vai passar com o Griffon do Brave Token, vai passar com o DPE, tem toda uma lineup de jogada, né? Você vai passar com o Scythe também, e também a Snow. Tá? Então você vai passar com tudo isso e a Snow também. Outro deck que consegue usufruir disso também muito bem é o VW. Na verdade, nem sei se muito bem, mas que passaram a adotar. Porque o VW, ele tem toda aquela questão que todo mundo já conhece, tanana. Mas por que você vai usar isso? Você usa a Bia, e faz a Bia, né? Então, beleza, Beatriz. E aí ela tem o efeito de lavar o chain. Porra, lavar o chain tá banido. A Bia não tá. E você faz ela no VW muito fácil. Assim como no Drytron também. Caralho, essa porra dessa imagem. Você faz ela com 2 monstros nível 6 qualquer. Então é muito fácil de fazer no deck de VW também. E aí, você faz a Bia, que vai dar um efeito, pode mandar uma carta pro cemitério, então do oponente você pode tacar a Snow. E a Snow vai somar com as interações que você já tem. Você já vai ter a Chute, você já vai ter Shen, você já vai ter qualquer outra interação. E você vai ter também a Snow vindo de lá. Tá? Então, é mais um deck que consegue usar ela. E por fim, o deck do momento de fato que usa ela, porque esses decks aqui nem são relevantes, né? Então por que eu tô falando deles? O deck que usa é o deck de Despair. E o Despair usa através da Brand Fusion. Brand Fusion, você ativa, manda uma matéria de deck pro cemitério pra poder fazer uma fusão. Você pode fazer 2, né, principais, que é o Lubellion e o Lubellion e o Albion. Basicamente o Lubellion é feito com um Albaz e um Dark, e o Albion é feito com um Albaz e um Light. E aí você mila a Snow do deck pro seu cemitério. E aí, você soma o que você já tem na mesa, que é o Mirrorjade, a Guardian Quimera, de vez em quando o Dragos tá pilha, que o deck tá aumentando cada vez mais o volume e o teto dele pra poder chegar nessa combinação de um monte de fusões diferentes. E aí você consegue fazer essa board e a Snow no cemitério, tá? Então você tem tudo isso e a Snow. E essa é a putaria dela, porque você percebe que sempre tem um monte de coisas e a Snow, e aí essa Snow é que muda a parada toda e que fode muito o rolê. Por quê? Ela faz
tanta coisa diferente que é foda. E o principal argumento em volta dela é... O Raj até fez um vídeo do Palpite de Banlist que é basicamente isso que eu acho mesmo. Porque ela faz uma parada que eu odeio. Já parou pra pensar por que eu não gosto tanto desse deck assim? Porque que sempre que tem uma possibilidade de eu falar de palpite de lista, eu cito o Prankids. Quando o Prankids teve a limitação do Miau Miau, eu falava que eu queria que essa porra fosse limitada. Por quê? É porque eu quero que o deck morra de vez? Não, também. É porque ele sempre vai ter uma vantagem de voltar. Isso deck é muito boa. E com o Brave Talk ficou escancarado que ele pode voltar, né? Mas enfim. Mas basicamente o Prankids é que, dependendo do metagame, e geralmente o meta de combo consiste em os monstros no campo fazem os efeitos, certo? E aí eu dou interação neles. E eu paro aquele efeito. E tá tudo bem. Mas no Prankids isso não acontece. Ele desvia. Por quê? Porque você tem 2 Doodles, então você vai poder fazer um Doodle que vai dar efeito pra tentar pegar uma trap. Mas não importa muito, porque você passou pelo Prankids verde, o Prankids verde milou a Pandemônio, que você iria buscar o papagaio, e aí você junta e faz outro papagaio. E esse papagaio se tributa e pega as cartas do cemitério de volta. E aí praticamente não importa a carta que você buscou. Faz diferença? Um pouquinho, mas não se fez a ponto de você atrapalhar o cara, porque ele junta e faz outro papagaio. E o segundo papagaio é quem vai dar efeito de tributar e pegar a carta de volta, que é a carta que você quer no final das contas, entendeu? Então, por isso é tão chato o Prankids ser um deck atualmente no meta, na verdade, no passado recente, porque principalmente na época do Tri-Brigade, que muito tava em volta de eu usar Veilers, Impermanence da vida, e aí o Prankids desviava disso, gerava uma parada bem estranha no metagame, apesar de ter sido um meta bom, tá? Foi um meta bem bom, mas o Prankids desviava disso, e por isso que quando eu pedi no meu palpite de lista, era sempre no Doodle A1, porque ele é o principal monstro que faz com que você desvie disso, porque você junta o Doodle e outro bicho, faz outro Doodle e beleza, driblou a hand trap, não importa, tá ligado? Essa é a pica. Então, esse tipo de coisa no metagame é zoado, porque já tem muitos e muitos e muitos decks no meta. Então, é muito difícil você colocar um alvo e acertar. Fazer um meta call e acertar. Você ter as hand traps certas e acertar. Geralmente você usa uma parada o mais genérico possível e reza pra dar certo. É bem isso que acontece. Então, quando tem alguma coisa que tá minimamente clareada de como você deve interagir, é interessante que eu siga com aquela vertente e eu não tenho muitas disrupções que fujam disso. Principalmente se for fora da engine, tá ligado? Porque eu já tô lutando pra counterar aquela parada. Se eu tô uma parada fora da engine, pânico. Aí é que entra a Snow. Porque em todos esses decks aqui, no próprio Despia, por exemplo, os meus efeitos o meu counter pra Despia tá voltado pra uma parada. E a Snow dribla tudo isso. Por quê? Além de eu ter que me preocupar com o que eu vou ter que quebrar na mesa, eu vou ter que me preocupar com a Snow voltando. E essa Snow voltando foge de toda a estratégia que eu tenho pra quebrar a mesa que o oponente já faz. Ou seja, um mundo onde eu já tô perdendo porque o cara tá indo primeiro, eu já tô fudido, porque ele já vai fazer uma mesa opressiva, quando eu tento quebrar aquilo que ele já faz, porque o deck faz isso. Ele é feito para fazer board, tá ligado? Ele faz a board e bota no campo. O deck é feito pra fazer isso. Daí, além de tudo isso, de eu ter que me preocupar com aquela parada, eu vou ter que me preocupar com a Snow. Ou seja, Dark Ruler não serve, Droplets não serve, porra nenhuma disso serve. E aí eu ainda tomo a interação de uma parada que eu já tô sangrando recursos pra quebrar, porque eu já fiz o pecado de segundo e de possivelmente não ter comprado hand traps. E aí eu tenho que me preocupar com a Snow voltando. E é isso que deixa a parada ruim, porque a Snow ela coloca uma camada extra, uma camada que você não consegue counterar, uma camada que foge do teu controle, porque você quer lidar com as coisas que o cara fez no campo ali, tá ligado? E você sangra pra poder fazer aquilo. E a Snow dá uma camada extra, que não deveria existir, porque não é uma carta de engine, não é uma carta de porra nenhuma. Basicamente é uma carta que você mila ou com o X-Rise, ou com a Bia, ou com a Brand Fusion, e ela fica lá, esperando o momento. E ela é a interação extra, e é a interação disruptiva, porque ela coloca o bicho bocado. Alguém se inscreveu, muito obrigado. E aí quando você buca esse bicho, cortou a mecânica de link, cortou a mecânica de synchro, só a fusão que funciona, tá ligado? Então, é muito chato. Sem falar que ela dá dodge, né? Ela dribla o alvo de um bicho e aí ela pode dar efeito e banir o bicho do campo que você deu alvo para negar um efeito. E aí aquele bicho resolve, pega a carta e tudo que você precisa fazer é resolver os efeitos, né? E aí você ganha o jogo. Basicamente isso. Então, esse é o problemão da Snow nesse formato, nesse momento, e que ela não deveria ter saído. No momento que ela saiu, não estava claro o que poderia acontecer para ela causar problema. E o problema que ela tá causando não é assim, não é isso que tá fudendo o formato, mas é uma camada extra, uma camada bem importante, tá? Bem importante. É isso que eu quero pontuar aqui. Não é que a Snow é a fonte de todo o pecado que existe no Yu-Gi-Oh!, mas ela prejudica muito, porque ela coloca essa camada de interação a mais, que não deveria existir, e você não deveria se preocupar com isso. Mas já que é de graça e os decks conseguem acessar, eles acessam, e aí fode toda a matemática pra você conseguir lidar com as situações, entendeu? Então esse é o problemão da Snow, e ela ter saído da banlist foi uma coisa totalmente sem sentido, e ela não voltar pra lá vai ser mais sem sentido ainda. Então percebe porque as coisas não podem sair da lista, porque coisas vão acontecer que você não está prevendo, e vai ser problemático pro metagame. E isso é chato.
Então, pra evitar de tirar e colocar na lista de volta, o objetivo é não tirar. Ela não é de um arquetipo específico, ela não tem um arquetipo, não teve um produto novo que promoveu ela, porque o primeiro deck já era problemático, era o Based e afins, tá ligado? Já era problemático e não tem motivo pra ela ter saído. Basicamente não tem motivo. Se fosse comercial, eu até apoiaria, mas eu duvido que a saída dela da banlist tenha sido pensado no Despia, porque nem no OCG não era usada a Snow, tá ligado? Se não me falha a memória, não é usada a Snow no OCG. Então, nem esse apego você tem, ou seja, não tem defesa, mas aconteceu e ela provoca esse tipo de coisa ruim no metagame do Yu-Gi-Oh!, certo? E basicamente ela não deveria provocar. Então, nada mais justo do que a Snow voltar pra lista, porque não sei porquê ela saiu de lá, tá aqui, papelzinho na Snow. Tchau, ATB verde, até mais ver que a porta bate onde só não bate. Espero que nunca volte, assim como Colossus, como Arpa, como Electromite, como qualquer porra que você possa imaginar. Mas enfim, meus amigos, é basicamente isso. Valeu, falou e até mais.